Pessoal, que o João Canabrava, que a gente vive veja bem, é um caminhão de besteira que essa inteligentíssima pessoa, né? Eu esqueci o nome dela, doutora Ana Beatriz Barbosa, é uma pessoa inteligentíssima, mas quando ela cai para fundamentar as falas dela na teoria da evolução, ela peca cientificamente, logicamente, um monte de coisa. Ela vai falar do cérebro. Pessoal, já está publicado que o cérebro humano tem caído nos últimos 3.000 anos de tamanho 10%. Já está publicado por uma das maiores referências em neurologia e genética, Dr. Gerald Crabtree, que o homem atual é extremamente mais retardado, mais idiota. O cérebro dele funciona menos do que o homem de 6.000 anos atrás. Ele ainda cita 6.000 anos atrás, dando um chute na canela dos evolucionistas e flertando, né, um namoro com o modelo bíblico criacionista. Tudo estraga. Todos os seres vivos têm conjunto de mutações deletérias acumuladas e se acumulando, todos se observa. Já conjunto de mutações positivas construindo novo sistema, você não acha um caso, uma observação. Ou seja, diante desse fato, a teoria da evolução não pode ser nem teoria, não pode ser nem hipótese, porque a hipótese se faz depois de observação. Você não tem observado um caso de um ser vivo com conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema, um novo arquétipo. Então, a teoria da evolução já foi refutada. Eu estou repetindo aqui o argumento do Boeing 747, enunciado pelo Dr. Rômulo Carleal, doutor em zoologia, e que parece que ele se baseia em muitos outros. Eu vou deixar na descrição abaixo aqui a teoria da degeneração das espécies, que já conta com 376 referências científicas. Tá bom? 376, está aqui abaixo da descrição. Então a gente vai comentar algumas coisas que a doutora Ana Beatriz fala, como que a teoria da evolução consegue imbecilizar uma pessoa tão inteligente, né? Então a gente vai comentando as falas dela aí um pouco. adoecendo de tanto estresse, de tanto transtorno de ansiedade, como pânico, como toque, né, como ansiedade generalizada. O que aconteceu? Se o nosso mecanismo de alerta, que era tão preciso para quando éramos homens muito primitivos, lá no período paleolítico, neolítico... Então, ela vai defender esse modelo evolucionista. Por que está aumentando o transtorno? Porque está havendo foi uma previsão do Crabtree, Gerald Crabtree, diretor de laboratório em Stanford, que é a segunda universidade mais relevante do planeta, né? Ela fica empatando com a Harvard, e o Scopus dele é 121. Ele fala, vai aumentar a prevalência de doenças neurológicas, né? E é o que a gente vê acontecendo. Por quê? Porque as sinapses nervosas estão cada vez menos se comunicando, porque ele cita até uma analogia com aquelas lâmpadazinhas chinesas, quando apaga uma, apaga várias, onde uma mutação que tem a ver com células neurais, ela afeta em média 120 relações neurais. Então, o cérebro humano é frágil, inclusive é o título da tese doutoral dele, defendida em Stanford, publicada na revista Trends, Nosso Frágil Intelecto. E eu menciono que a previsão do Crabtree de aumento de prevalência de doenças neurológicas, além de ter sido confirmada pelo número estatístico do aumento de doenças, de Alzheimer, de autismo e etc., confirma a entropia genética do John C. Sanford, confirma a Bíblia, que fala que Deus criou as coisas perfeitas, vem se degenerando, confirma Jesus Cristo, que fala que um dia vai vir o tempo da regeneração de todas as coisas, e confirma uma previsão
bíblica de Daniel e de Jesus, que fala que vai vir um tempo de angústia, que tem a ver com um aspecto neurológico, qual nunca houve, e nenhuma carne se salvará se o tempo não fosse abreviado, ou seja, o aumento de doenças neurológicas é previsto por Jesus, é previsto por cientistas Gerald Crabtree, John C. Sanford, entropia genética, é previsto pelo BLAST, NCBI, que você vai vendo lá que vai aumentando o número de mutações identificadas. Hoje só no ser humano já está identificado 88 milhões de mutações deletérias, né, nos 25 mil genes. Né, eles têm bilhões de pares de base e tal. E aí qualquer defeito ali na sequência dos aminoácidos é uma mutação que torna a proteína não funcional ou funcionando meia boca, o que gera uma deficiência no organismo, porque todas as proteínas são codificadas. Então isso é fato científico, né? É fato que está concordando inclusive com a Bíblia, com o criacionismo, com Jesus. Agora, esse modelo de evolucionismo, que a gente era macaco, o macaco tem um cérebro pequenininho, o cérebro tinha que aumentar no ser humano. Ela vai falar isso aí. Gente, o cérebro está caindo de tamanho. O Neandertal tinha um cérebro grandão, caixa encefálica de 1500. Cro-Magnon era grandão. A gente está caindo de tamanho, dona Ana Beatriz. Revise. Está aqui o link abaixo. Quem conhecer ela, manda essa resposta para ela parar de seguir essa seita xiita da academia chamada darwinismo e evolucionismo, que é uma droga. Isso está estragando a visão científica de pessoas tão inteligentes como ela. O que aconteceu se hoje a gente não tem tantas ameaças? Uma coisa aconteceu. O cérebro da gente ganhou um novo designer totalmente revolucionário. A gente tinha um cérebro, se a gente for lembrar dos macacos, com um lobo frontal, que é a testa, bem estreitinho. E hoje a gente tem um cérebro com uma testa um pouco mais alongada e o lobo frontal cresceu e cresceu muito, mas ele cresceu para dentro. Ele se curvou e entrou por dentro do nosso olho. Tem um monte de trabalho mostrando a falta de fundamento científico, genético, para parentesco nosso com qualquer sim. Inclusive, quando você tenta cruzar o homem com qualquer sim, não dá nem início de embrião. Quando você vai comprar micro-RNAs controladores, não bate a árvore evolutiva. Quando você vai comparar cérebro, ixi Maria, a diferença é estonteante. Então tem vários trabalhos científicos que detonam essa visão darwinista, que estraga a ciência, né? E estraga pessoas inteligentíssimas como a dona Ana. E isso é fantástico. O designer que nos projetou é um gênio. Por quê? Porque senão nós estaremos na rua com cabeças de manga, com o lobo frontal para cima. Esse lobo frontal, gente, é o lobo da inteligência. Né? Antes ele era menor, a gente vivia muito mais instintivamente. A gente vivia de ver ou perceber perigo. Contradizendo frontalmente um dos maiores neurologistas do planeta, que é o Gerald Crabtree, que fala que o homem antigo era muito mais inteligente que o atual. Em todo lugar. A gente vivia em função dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos. Com a evolução do lobo frontal, nós passamos a viver muito mais do nosso raciocínio. Houve uma degradação do lobo frontal, que inclusive o lobo frontal funciona em aspectos espirituais. Né? Você vê que a moralidade dos antigos era muito maior do que a atual. Só vai caindo, né? O ser humano vai perdendo a moralidade, perdendo a espiritualidade, ele não vai ganhando esses aspectos, né? Da nossa cognição, da nossa inteligência. Mas o que aconteceu? O cérebro mudou, mas parece que a gente é que não notou o que a gente tinha que fazer. Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor.
O grande problema é que a gente não sabe qual o sentido da vida nem o propósito da vida. O sentido... Ela animaliza o ser humano antigo e, e coloca uma crise existencial no homem moderno. A crise existencial no homem moderno, no ateu, né, principalmente, que aí não vai ter sentido, eu até concordo, mas falar que o homem antigo não tinha sentido, não tinha propósito, né, você enxerga pessoas muito centradas no mundo antigo. Eu falo no mundo antigo, gente, é porque tudo é história. Agora, depois que o carbono 14 foi encontrado em diamantes, de rochas que eles achavam que tinham bilhões de anos, aí determinou que a idade máxima das rochas fosse 50 mil anos, e não bilhões ou milhões de anos, porque achou carbono 14 em diversos diamantes. Tem várias publicações a respeito. Aí acharam também restos orgânicos em mais de 1.200 fósseis. Coisa orgânica não dura milhões de anos, então foi derrubada toda a geocronologia. Então, derrubando a geocronologia, a gente não tem mais pré-história, a gente só tem história. Então já está, vamos dizer assim, a ciência já está bem próxima de aceitar que a humanidade, os seres vivos, eles têm os tempos curtos, terra jovem, tempos bíblicos, e não esse tempo de milhões e bilhões de anos que se acreditava e ainda se acredita cientistas ou pensadores que não se atualizaram, que não perceberam que o carbono 14 derrubou as datações de altas escalas de tempo e que os restos orgânicos em fósseis também derrubou. Além disso, no jornal da ciência.com, você vai ver mais de 73 argumentos em favor de acidente global recente na Terra, mostrando que a ciência está mudando. Não está mais essa coisa de milhões e bilhões de anos, só pessoa desonesta ou desatualizada que defende milhões e bilhões de anos para a Terra. Não, a pessoa que está atualizada, que sabe, ou não tem argumento, está temando, ou é desonesta, entendeu? Porque não dá mais. O carbono 14 derrubou completamente as idades de milhões e bilhões de anos, pessoal. Mas vamos deixar ela falando. Da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa... Aí ela está dizendo que para a pessoa evoluir, ela tem que aceitar o evangelho, né? Compartilhar as coisas, fazer os outros felizes. Quer dizer, só não fala de Jesus, né? Mas a ideia aí é que se você for um cristão, uma pessoa amorosa, aí você vai sofrer menos depressão, etc. É o que eu entendi. A inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. A evolução é uma mentira, né, gente? E a gente está degenerando, volto a repetir. É igual a teoria da evolução inspirou ficção científica, igual X-Men, né? Que achava que a evolução ia produzir os X-Men. Mas produziu foi o Hugh Jackman com 3 cânceres de pele. Só ele teve 3 cânceres de pele. Então a ficção científica do filme Gattaca é muito mais real. Por quê? Porque está havendo um acúmulo de mutações deletérias nos seres humanos, nos seres vivos. Por isso que precisa de melhoramento genético para a agricultura, terapia gênica para o ser humano, porque chega um ponto que o remédio não adianta mais. E é isso, ou seja, a teoria da evolução já acabou.
já acabou, já não tem mais argumento. Quando eu vou debater com esse pessoal, eles fazem me ameaçar, eles não têm mais argumento. É uma turminha de gente sem argumento. Mas tudo bem, tá aqui mais um vídeo comentando esse comentário da doutora Ana Beatriz, que é uma pessoa maravilhosa. Só que, coitada, quando caiu na besteira de se referenciar em teoria da evolução, só falou bobagem. A não ser a parte que ela fala, não cita o Evangelho, mas essencialmente ela transmite algumas ideias do Evangelho. Um abraço para todo mundo.